Esse tem história, hein? Esse é ídolo. As duas torcidas, inclusive. Euler, o filho do vento, aqui com a gente na 98. Tem história também na 98, hein? O Euler também tem história com a gente na 98. Nós lembramos agora há pouco, Euler, quando começamos essa brincadeira de transmitir jogo aqui no rádio na 98, você foi um dos nossos primeiros convidados. Ainda era lá na Serra, lá na rua Doutor Camila, muitos anos. Então você já é nosso parceiraço aqui na 98 faz tempo. Seja bem-vindo, boa tarde, viu? Prazer ter você aqui, Euler. Prazer é meu, boa tarde a todos vocês. Realmente é bom sempre relembrar fatos curiosos como esse, por exemplo. Na época eu ainda era o filho do vento. Hoje é seu avô do vento, né? Não, mas tá bem, mas aqui, ó, pera aqui. Tá fininho, tá ele fininho. Tá fininho. Tá jogando ainda, Euler? Jogar? Jogar. Brincadeira, assim, já tô fazendo um convite aqui pra você participar da Resenha 98, se você estiver com a gente. Tamo junto. Bora? Dá pra brincar. Dá? Aí, ó, dezembro, hein? Já estamos fechando, Resenha 98. Vai ser um Atlético contra Cruzeiro de novo, igual foi ano passado. O Euler já é convidado nosso. Com jogadores que atuaram pelas duas camisas, pelos dois clubes. O Matheus Liberato, nosso goleirão, já se ofereceu pra ser esse ano mais uma vez goleiro, tá? Goleiro do Cruzeiro dessa vez. Não, já temos. Ô, Euler, é um prazer tê-lo aqui. Vejo que o tempo não passa pra você. Bacana isso, cara. Isso é verdade, é que... Mas estávamos conversando fora do ar antes desse break entrar. Vamos fazer aquela apostinha? Eu gosto de apostar. Nós aqui somos viciados em apostas. Vamos fazer uma corridinha de 200 metros. Eu lhe dou 50 metros de distância. Não passa vergonha, não. Para eu poder passá-lo. Valendo uma coisa boa, tanto para mim quanto para ele. Um prato de comida gostoso. Aí um almoço, Um almoço gostoso. Um almoço legal. Hein? Onde vai ser? Se eu ganhar, é no lugar mais caro que tiver. Se eu perder... Um PF ali de 12,50. Fechado? Fechado. Mas aqui, você leva a equipe médica, viu? Porque 200 metros com ele... Não, eu vou deixar 50 metros Ele vai dar não vai nessa, não. Oi, Euler, e o jogão de hoje, esse Vasco da Gama, que vem fazendo uma boa recuperação na temporada, com bons resultados, o trabalho da nova comissão técnica funcionando, e esse Atlético que também está vivendo um momento especial, especialmente aquele nível de atuação com o Fluminense, naquele jogo contra o Fluminense, deixou o torcedor muito esperançoso de que dá para beliscar alguma coisa nessas Copas aí. O que você está prevendo pro jogo de hoje, Euler? Esse jogo contra o Fluminense, ele realmente deixa uma esperança muito grande. Porque eu vou ser bem sincero para você, depois da saída do Sampaoli, na minha opinião, foi o jogo em que o Atlético jogou com mais intensidade, realmente, os 90 minutos. Então, esse jogo nos traz realmente essa esperança de que o Atlético tem essa condição e pode ser aplicado dentro de campo em todos os jogos, principalmente dentro da arena, dentro de casa. Que, se não me falha a memória, nesse confronto Atlético e Vasco, com o Atlético sendo mandante, o Atlético leva ampla vantagem. Acho que nem perdeu, se não me engano. Mas é o que você diz. O Vasco vem numa crescente. Isso. O Vasco realmente, com a comissão nova, vem demonstrando um poder de poder reverter resultados, inclusive. É verdade. Entendeu? E isso o Atlético tem que realmente saber lidar e fazer o resultado aqui. Porque lá no São Januário vai ficar mais difícil. É complicado mesmo. Foi o que eu disse. A gente tem que imaginar que o Vasco tem uma vantagem, mesmo que pequena, 1-0, porque decide em casa. Então é importante o Atlético entrar com a mentalidade como se estivesse perdendo o jogo de verdade. E lá eles chamam até a alma do Eurico Miranda pra entrar em campo. Você veio pro Galo a primeira vez em 95, né? Sim. Você chegou a participar daquela quarta de final ou já tinha acontecido quando você veio a quarta final Galo e Vasco, que teve a disputa de pênaltis no Mineirão e o Vasco eliminou o Atlético? Em 95? Não, eu não joguei esse jogo. Não jogou esse jogo, mas eu já estava depois, aqui. né? Não, foi quando? Foi no início do ano? Eu cheguei... Copa do Brasil geralmente acabava no meio do ano, né? Em junho. Ah, não, então não estava. Não estava. Veio depois, então. Porque eu lembro daquele Galo e Vasco que o Éder chutou uma bola no travessão, assim, estourou no travessão. A bola foi quase lá na arquibancada onde é que eu tava, de tão forte que foi. Mas é o jogo, assim, do Atlético. Eu falei aqui, os caras me zoaram ontem. Se o Atlético jogar igual jogou contra o Fluminense, algum time
passa por cima do Atlético? Não é assim, ganhar pode ganhar, mas algum time passa por cima do Atlético, igual o Palmeiras passou aqui, o Flamengo passou aqui, o Vitória passou. Algum time passou por cima? Vendo todos os times, essa partida do Atlético, ela é memorável para que todos possam entender que esse ritmo de jogo, essa vontade, essa determinação que foi aplicada contra o Fluminense, pode vir qualquer time aqui que o Atlético Agora, você pega. já esteve lá em campo, né? A gente viu que os caras só jogaram daquele jeito, eu acho que o Atlético só jogou daquele jeito porque perdeu o primeiro jogo de 1-0. Talvez tivesse empatado contra o Fluminense lá, não jogaria com aquela mesma intensidade, aquela mesma pegada. Você acha que isso mostrou para os caras que eles têm que jogar desse jeito mesmo? Ou, é o primeiro jogo, não vamos expor tanto, porque se toma um gol aqui, lá fica difícil, ou você acha que a mentalidade pode ser diferente? Claro que a gente precisa entender que cada jogo é diferente. Talvez o sistema tático que o Fluminense jogou aqui beneficiou ao Atlético para que pudesse jogar da forma como jogou, mas o que pode pegar desse jogo, que isso vale independente da questão tática dentro de campo, é a intensidade e a vontade de poder querer vencer a partida. E isso supera toda a parte técnica, a parte tática, para que você possa realmente vencer um jogo. E se isso sendo aplicado, não tenho dúvida, com a qualidade técnica que tem os jogadores do Atlético, com a disposição tática que o Milito sempre ele tem uma disposição tática diferente, entendeu? Com tudo isso, pode ter certeza que o Atlético vai ter chances e muitas. Deus abençoe. Euler, você falou aí de cada jogo é uma história, cada jogo é um jeito de jogar, até porque são duas equipes, né? Não dá pra você combinar com o adversário, né? Mas aquele jogo teve uma coisa, eu acho que ali rolou o casamento da torcida com o estádio. Tava faltando um jogo em que o time jogasse tudo o que jogou, mas que também a gente visse uma festa, como fez a torcida do Atlético naquela partida. Foi diferente. A gente que tá ali desde a inauguração, transmitindo todo o jogo ali da cabine. Cara, Chatos, né? aquele jogo foi um negócio assustador. A torcida estava ensandecida. Aí teve aquela coisa de Libertadores, sinalizador, um monte de faixa, um monte de papel, um negócio mais raiz, sabe? Faltava esse jogo para fazer uma espécie de batismo da Arena MRV. Bonito isso. Porque aquele jogo, aquele comportamento da torcida, para mim foi diferente também. E eu acho que o time em campo sentiu isso, sabe? Foi tomado mesmo por uma festa que eu ainda não tinha visto. Eu vi boas participações das torcidas em outros jogos, como foi contra o Corinthians, como foi contra o próprio Vasco da Gama, que o Atlético venceu aqui com a estreia do Felipe Coutinho, que ele machuca e sai. O primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, que acaba no 2-2, o Atlético abre 2, foi um jogo super intenso no primeiro tempo. E a torcida também fez muita festa. Depois o Cruzeiro empatou e a decisão foi no Mineirão. Mas aquele jogo foi diferente. Mas teve um jogo com a mesma atmosfera que teve nesse contra o Fluminense, que foi o Atlético e Grêmio. Um Atlético e Grêmio. Que teve o Soares, que ainda... Esse jogo também, para mim, teve a mesma atmosfera que existiu entre torcida e jogador. É uma boa lembrança. Então, para mim, foi parecido. Só que isso não pode ser só um lá, outro ali. Se tratando de Atlético Mineiro, e eu conheço muito bem Atlético Mineiro, torcida do Atlético, Mineirão, agora tendo a sua própria casa, Arena, tem que ser constante. Tem que ser mais vezes. E como faz isso, você como ex-jogador, como faz isso para o jogador entender e absorver esse negócio? Primeiro que eu acho que isso é muito mais da torcida do que do jogador. Sim. Nós tivemos uma mudança de torcedor, Mineirão e Arena, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? E principalmente, se eu for lembrar da minha época, então, eu falo assim, eu jogava em função da geral, cara. Perfeito. Jogava em função da geral. Gritei muito seu nome, né? Então, assim, hoje esse torcedor, ele teve uma mudança, entendeu? E esse jogo do Grêmio, ele foi bem lá no início da Arena. Provavelmente ainda você tinha um pouco mais do torcedor antigo, essas coisas todas. Isso veio mudando, ao ponto até de ter que interferir no acústico do estádio para que pudesse você ter novamente aquele torcedor, aquele verdadeiro torcedor do Atlético, né? Só que isso agora mostra novamente que isso pode acontecer.
Então, o que a gente tem que pensar é para frente, pensar para o futuro. E mostrar para o torcedor que claro, o jogador... Eu vou dizer que muitas das vezes eu entrava mal dentro de campo. Sim. Mas só de ouvir o torcedor, ouvir o famoso "eu quero raça", aí você dava um carrinho a mais. A bola não saía. Então, para mim, é muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Muito bom, é o nosso convidado hoje, Euler, o filho do vento, tá fininho, hein? Para o ouvinte que chegou agora, que não ouviu a sua pergunta, repita, porque a nossa audiência é rotativa, muita gente chegando agora. Hoje o nosso convidado é o Euler, jogou nos dois, o filho do vento, jogou no Vasco, jogou no Galo, foi campeão lá, foi campeão aqui. O Iguinho fez uma pergunta, porque o Euler será técnico de futebol, né, Iguinho? A gente espera, né? E a gente sabe que o Euler já está fazendo algumas licenças, então quais as licenças que você já tem, Euler? E se dirigir Atlético, Cruzeiro e América, mesmo que seja numa categoria de base, se é aí um sonho, um desejo seu, num curto prazo de tempo? Eu fiz todas as licenças de futebol. Todas? Na Europa, aqui no Brasil a licença B e a licença A da CBF, além de alguns cursos como psicologia esportiva, fiz também o curso de análise tática, né? Tudo isso, para eu poder pegar e deixar tudo isso na estante da minha sala. Deixar lá. É um imbecil, Toda pessoa que chegar lá em casa, olhar para todos esses títulos e... Só pra mostrar, Diploma na parede? Diploma na parede? Pode deixar lá. Isso é muito bom, hein, Euler? É isso aí, pergunta imbecil, tem que dar uma dessa. Que pergunta trouxa, velho. Mas Faz seguinte, curso pra quê? Pra pôr na estante. depois eu me irrito, vocês culpam o cara. Falta licença pro tá ainda. vendo que eu já estou começando a... Só no meio de sacana, não tem problema. Mas a licença pro que falta da CBF, então, Não, mas da UEFA você já tem. É que, na verdade, hoje eu não preciso da licença Pro da CBF porque eu já tenho a licença da UEFA. Entendi. E ela já me dá a credencial para poder dirigir qualquer competição aqui no Brasil. Mas com todas essas licenças aí, você pegaria um time de base ou Sim. você prefere não, você tem o foco, não, só treino se for time profissional, mesmo que seja pegar um interior ou um clube de uma divisão inferior de Campeonato Brasileiro ainda? Na verdade, eu volto para o Brasil, há 2 anos atrás eu vim para o Brasil com um plano de carreira. E eu entreguei esse plano de carreira para o Atlético, para o Cruzeiro e para o América, aqui em Belo Horizonte, porque eu venho com a ideia de não querer sair daqui de Belo Horizonte. Mas também entreguei para o Palmeiras e também entreguei para o São Paulo, conversando lá com o João Paulo e conversando com o Muricy. Né? Porque se fosse para poder sair daqui de Belo Horizonte, seria para um desses clubes. Então eu venho com essa ideia de um plano de carreira. E esse meu plano de carreira, ele parte de um princípio, e esse princípio é pegar um sub-20 de um desses clubes. Aí, ó. Começar no sub-20 e aí progredir. Se pintar um 17, você fala, não, 17 também pra mim já deu, é muito menino. É porque lidar com o pai é muito difícil. É mais difícil que a torcida É mais difícil do que com a torcida, com o dirigente. E você acha que é um diferencial pro menino de base ter um treinador que foi atleta profissional com um certo sucesso? Igual, por exemplo, muitos tiveram o Marcelo Oliveira como treinador de base no Atlético, o Luizinho. Você acha que isso faz uma diferença? A gente precisa fazer uma análise. A análise hoje dos meninos que estão saindo da categoria de base não é boa. Não. Só nego robô. Toque pro lado. E isso veio numa mudança de metodologia a partir de quando? Na minha concepção, a partir de 2000. A gente vem tendo uma metodologia aplicada nas categorias de base, muito mais para atender a Europa do que para atender o próprio clube. E isso tem feito com que características brasileiras, do futebol brasileiro, possam sumir. E aí também vem os clubes, características dos jogadores que jogam nos clubes, que sabem como que joga no Cruzeiro. Aí você vem ex-jogadores que jogaram no clube, aplicando essa metodologia, você vai ter o atleta sabendo como jogar no Cruzeiro, como você vai conseguir pular etapas, vamos dizer, fazer essa transferência de categorias de base para poder chegar num profissional do Cruzeiro, para poder chegar num profissional do Atlético. Então, isso vem acabando.
Então é que a gente tem que fazer essa autoanálise e entender que não é contra fulano, contra Beltrano, ou contra acadêmicos ou a favor de ex-atleta, mas que o ex-atleta com a capacidade e com os custos, eu não tenho dúvida que é a melhor proposta para os clubes. Eu faço campanha mesmo para ex-atleta, um cara que teve sucesso. A gente tem aqui o Eduardo Ábido, que estava treinando o Coimbra até pouco tempo, tem o Euler, tem o Mancini, todos eles extremamente aptos para pegar um sub-20 do Atlético quando o Dalladéia sair. Velho. E principalmente faço campanha mesmo. E principalmente jogadores, né, que não vão virar para os atacantes, olha, meu filho, você não pode arriscar o drible, você tem que tocar de lado, enfim. E o senhor jogou no Vasco, né? Sim. E só complementando isso, porque eu fiz todas as licenças na Europa, todas elas. Certo. E também fiz as licenças daqui. Então, a gente aqui não tem metodologia, lá se tem metodologia. É aqui? Mas para você aplicar aqui no Brasil aquilo que você aprende lá, você mata o futebol brasileiro. Né? Literalmente, você mata tudo que se tem no Brasil do melhor futebol do mundo. Que Mas não dá para equilibrar, por isso que a nossa não? seleção virou o que virou, né? Você precisa buscar esse equilíbrio. Isso. Esse equilíbrio que você precisa buscar. O problema é que aqui nós também estamos perdidos no que diz respeito a o que temos de metodologia para ser aplicado no futebol de base no Brasil, respeitando os estados, respeitando os clubes, entendeu? Porque não dá para você aplicar o mesmo no Nordeste, no Sul, né? Mas para isso é necessário uma mudança. Quem é que quer isso? Quem é que quer organizar tudo isso? Não vamos ter. De onde deveria vir essa organização, não vem. Não tem. E o seguinte, você jogou no Vasco e causou um certo, como é que eu vou dizer? Deixa eu ver a palavra que eu vou usar assim. Você deixou chateado uma entidade, que já não está mais entre nós, mas que ficou muito chateado com você. É mesmo? Fala com ele, entidade. Olha, impressionante, amigos aqui da 98. Cansei de narrar gols de Euler, o filho do vento, mas aquele dia na Copa Mercosul, aqueles 4-3 pro Vasco da Gama, o Palmeiras com a mão no título, 3-0, primeiro tempo, fora o chocolate. Aí me inventam Vasco da Gama do nada. E vira o jogo. Em cima do seu Palmeiras, Luciano? Em cima do meu Palmeiras. Por que vocês fizeram isso? E tem um detalhe. Você nunca esqueceu, levou pro coração, é? Em 96 fizeram a mesma coisa, um tal de Cruzeiro fez a mesma coisa e vocês repetiram. Por que você fez isso? O que aconteceu na cabeça do jogador para fazer uma reviravolta dessa, Will? Eu vou dizer uma coisa. Mas não te perdoo, tá? Tudo bem. Quem sabe um dia isso possa mudar. Qualquer E hora a agora gente como se encontra. treinador. Mas essa partida realmente foi algo memorável, né, para todos nós jogadores, imprensa, torcedor, para a memória do futebol, porque até hoje nós estamos falando dessa partida, entendeu? E realmente foi um primeiro tempo excepcional do Palmeiras e um segundo tempo marcante na equipe do Vasco. O que rolou no vestiário, no intervalo do jogo ali? Porque foi muito diferente um tempo do outro, foi muito então, diferente. cara, muitas são as histórias, né, que aconteceram, isso em particular com cada jogador. Eu vou dizer o que eu vi, entendeu, o que eu presenciei, que foi o caso, por exemplo, do vestiário, que chegamos lá no vestiário, todo mundo calado, né? Mas você vai dar duro em quem? Você olha pra cá, tem o Júnior Baiano. Olha pra cá, tem o Romário. Na frente, o Jorginho. Eu vou dar duro em quem? Eu vou apanhar aqui, não. Mas o Joel Santana, ele quebrou esse momento com piadinhas, como sempre acontece, né? Mas eu vou dizer pra você aquilo que eu senti que aconteceu, que influenciou dentro do segundo tempo. Que foi naquele momento em que a gente sai do vestiário para subir para o campo, ali todo mundo deram palavras de motivação, né? Só que as palavras foram muito mais de humildade, de reconhecer que nós precisamos fazer algo diferente, entendeu? Não era nem para uma virada, era mais para minimizar aquela situação, para não passar uma vergonha maior, entendeu? Tomar uma goleada e ter que voltar lá para o Rio de Janeiro com o time que a gente tinha, olha os jogadores que tinha. Tá louco. E tomar uma goleada e voltar para lá terrível. Então a gente queria minimizar. O que é? A primeira coisa é não tomar mais gol. E depois tentar ver se a gente consegue minimizar isso. A virada ela veio acontecendo,
entendeu? À medida que a gente via que poderia fazer algo a mais, a gente fazia. Tanto que, nem com a expulsão do Júnior Baiano, entendeu? Nós deixamos o ritmo cair. Posso te dizer praticamente que foi uma intensidade como aconteceu com o Atlético e Fluminense. E aí, que foi aplicado pelo Palmeiras no primeiro tempo, que foi aplicado pelo Vasco no segundo tempo. Mas aí a qualidade técnica que tinha o Vasco da Gama era absurdo. Bem superior ao Vasco da Gama. E conseguimos essa virada aí. E pra variar, eu fiz 3 gols, né? Esse aí joga demais. Isso aí também é brincadeira. O Júnior Baiano jogaria Isso com... fora o que você fez antes lá no hotel, que não pode falar. Agora fala, pô. Aí, parceiro. Agora fala, pai. Não é possível. Não, é zebra, né? Você tava no meio também, parceiro? Não, eu não. O Júnior Baiano, que hoje com o VAR não jogaria, né? Fala aí, Guido, da Claro, porque nós temos uma surpresa aqui pro Euler, nosso convidado, hein? Aí já entrou na brincadeira, então vamos brincar também, né? Você gosta de brincadeira, né? Eu apelo com brincadeira, viu, Gilbert? Eu apelo. Ô, gente, ó, o Romário daqui a pouco tá mandando um WhatsApp pro Euler, né? E é por isso que você tem que escalar Claro no seu time, titular absoluta, verdadeira craque dentro e fora de casa, né, Adro? E com aquela tabelinha mais que perfeita, o Wi-Fi mais estável e o 5G mais rápido do Brasil. E aí é só aproveitar aquela oferta imperdível que o Milton vai contar pra galera, correr pra Claro e se conectar ainda mais, hein? Então presta atenção, banda larga de 500 mega com Globoplay junto e Claro controle 28 GB por apenas R$ 149,90 por mês. É isso, vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Marque esse golaço 0800 720 1234, vá até uma loja Claro ou compre pelo site Claro, você merece o novo, consulte as condições de aquisição. Euler, o filho do vento. Entrou de vez na brincadeira do 98 Futebol Clube. Foi na onda do Padreco lá na minha Pautado pelo padre. Se ferrou. Gerou o melhor corte da semana para as nossas redes sociais. Quando ele dá no meio do Iguinho. Tá todo mundo aqui no chat do YouTube. Que delícia essa aí do Euler no Iguinho. Porém, Euler, a nossa equipe de produção, formada por seres da pior espécie, criaturas malvadas, preparou um pinga-fogo, um ping-pong para o nosso convidado Euler, um ping-pong especial com perguntas, algumas um tom de provocação que eu confesso eu não faria. Mas, como eu disse, a nossa equipe é formada por sujos. A imundície do jornalismo habita a redação do 98 Futebol. Chorume News. Euler, você toparia encarar este pinga-fogo da equipe de produção do 98 Futebol Clube? Tá com você, Euler. Você corre, porque você corria muito na época do você jogar futebol. Guinho, desculpa aí, pô. Você não, tá? Tomei o vermelho, pô. Não vou vermelho, não. Tá de... Vamos lá, Euler. Bora. Você pode também devolver, viu? Você pode devolver. A turma merece ali. Vamos lá, pergunta número 1 do nosso Pinga Fogo com o Euler, o filho do vento. Euler, pra quem você vai torcer hoje? Pro time do Vasco, que tentou acompanhá-lo na velocidade, ou pro time do Atlético, que decidiu jogar contra o vento? Ai. Galo doido. Ah, não parei. Muito bem! Não fugiu, hein? Show de bola. Pergunta número 2, hein? Euler, você sendo filho do vento, você precisa pagar passagem aérea ou só pega uma corrente de ar? Oh, meu Deus do céu. Tem jeito, não tem como fugir, tem que pagar. Tem que pagar, né? Mais uma. Pra Euler, o filho do vento, encarando o nosso ping-pong, o nosso pinga-fogo. Até porque o filho do vento já virou brisa, então não é que assim... Euler, manda um tadal, na sua casa, ventilador é decoração ou concorrência? Olha, nesse momento tá mais pra concorrência. Eu dou umas voltas lá na sala e viro um furacão lá. Muito bom. Mais uma pergunta pra Euler, o filho do vento. Euler, você já usou roupas da marca Ciclone? Vocês não fizeram isso? Não. É boa essa, é?
Nossa, é horrível. É. A marca ou a pergunta? É de veludo, é? Veludo. Até, Veludo não combina com clima tropical, hein? Opção número 5, a quinta pergunta para Euler, o filho do vento. Euler, se você jogasse hoje, os zagueiros do Vasco e do Atlético iam tentar te marcar ou iam só usar uniforme e corta-vento? do jeito que tá hoje, ia usar o uniforme corta-vento. Com toda certeza. Hoje. Naquela época não dava não, hein? Naquela época ficariam na saudade, hein? Não tinha jeito não. Tem uma turma boa de bola lá, mas tá faltando velocidade pro zagueiro, hein? E pro atacante Tudo, também. né? O Brasil hoje não tem jogador veloz. Tá osso. Não tem. Mais uma, a última, derradeira pergunta da redação mais imunda do jornalismo esportivo no Brasil. Tinha que ser mesmo do 98 Futebol Clube. Eu olho pra cara de vocês, tá todo mundo esperando o pior. Né? Claro. Tá todo mundo esperando o pior. Claro. Calma, Outra que pergunta ainda. não é assim. Euler, você poderia ajudar Belo Horizonte com essa falta de chuvas e falar com seu pai Vento pra mandar uma frente fria? Ah, não, parei, gente. Ah, não, essa aí é terrível, porque não é, a chuva não vem do vento, não. Duas em um programa Não é só. vento. É isso aí, parabéns, produção. Parabéns, produção. É o cara falar que a planta de plástico faz fotossíntese. Por isso que é jornalista, não sabe nada disso. Ô, seu Gilbert, antes da gente despedir do Euler, por aí vai, eu tenho uma curiosidade pra perguntar pro Euler. Por favor, estamos Porque é aqui o pra seguinte, isso. A gente estava até conversando em off a respeito, porque eu assisto vários documentários e hoje em dia me dá muita saudade do futebol antigo, quando você jogava, tinha muitos craques, enfim. E o futebol era mais gostoso de se assistir, principalmente porque era muita habilidade, muita coisa junto. E eu tinha te perguntado a respeito do documentário do Eurico Miranda, que eu tenho assistido e, assim, vi o amor que aquele cara tinha, independente se ele fazia certo, errado, enfim, pelo Vasco. Você teve contato com ele e tudo. Você tem alguma passagem com o Eurico, alguma coisa que você pode contar pra gente? Alguma coisa assim que rolou na sua época de Vasco? Inclusive nessa partida mesmo, 4-3, nessa partida aí, porque eu vou pro Vasco da Gama em 2000, e só que eu vou pro Vasco, mas eu assino um contrato de empréstimo para disputar em 2001 a Libertadores, né? Voltar para poder disputar a Libertadores pelo Palmeiras. Então eu ia jogar, eu joguei no Vasco 2000 até o final do ano e voltaria. Era um contrato assinado, que a gente assinou, quando eu saio do Palmeiras para ir para o Vasco da Gama. Só que com aquela questão do Campeonato Brasileiro, do jogo contra o São Caetano, que os clubes, que os presidentes votaram a favor ou contra da terceira partida, o Mustafa votou a favor da terceira partida, que o Eurico não queria. E aí, com isso, ele me chamou na sala, junto com o meu empresário, pegou o meu contrato de empréstimo e rasgou na minha frente. Assim. Mas, o Eurico, é um contrato, eu tenho que cumprir. Não, você não vai. Pode esquecer que você não vai. Então, assim, o Eurico foi, né, esse presidente que, acima de tudo, está o Vasco da Gama, né? Como você tem esse presidente, né, que é o Pedrinho também, que é um cara aí que é espetacular e, com toda certeza, vai fazer de tudo possível para que o Cruzeiro possa voltar e a conquistar grandes títulos. Euler, o filho do vento, uma salva de palmas. Boa! Obrigado pela presença, Euler. Muito sucesso para você nessa nova fase da sua carreira. Obrigado. Estamos aí aguardando. Não deixa só na estante, não. Não, coloca em prática. Apesar que do jeito que tá indo... Abre o olho, Já Rubens tá- Menin, Rafael Menin. Já tem 2 anos que Sérgio tá na Coelho. estante mesmo. Pois é. Vai virar. Se Deus quiser. Show de bola. Vamos